A sua equipe de louvor conhece bem o que a palavra de Deus fala sobre adoração? Nós estamos sofrendo, especialmente nessa última década no nosso país, com uma total falta de informação do corpo de Cristo sobre a palavra de Deus. Por mais que muitos pastores se esforcem, aqueles que têm uma carga, um peso no coração pelo ensino da palavra de Deus, nós encontramos um fenômeno. Sejam jovens, sejam casais, sejam pessoas que estão se convertendo agora de todas as faixas etárias, não existe, infelizmente, um amor e um apego grande pela palavra de Deus, como nós já vimos acontecer em décadas passadas. Eu não sou um saudosista, embora eu tenha muita saudade do tempo em que nós amávamos mais a palavra de Deus dentro das igrejas. Eu tive o privilégio de memorizar, de aprender, de participar de muitos estudos bíblicos e hoje, quando eu estou ensinando, quando eu estou pregando o Evangelho, eu uso de cor mensagens, versículos que eu aprendi quando eu era um adolescente, quando eu era mais jovem. Então eu quero deixar hoje com você esse desafio. A sua equipe precisa estar afinada com a palavra de Deus e você, líder de louvor, precisa oferecer para a sua equipe uma base bíblica não só para o ministério, mas para a vida de cada um dos membros da sua equipe de louvor. Em Colossenses 3,16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ele está falando não somente de habitar a palavra de Deus em vós, mas habitar ricamente. E existe uma outra tradução que fala: habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre as coisas diferentes da nossa vida, mas especialmente sobre o ministério de louvor. E aqui hoje eu quero me ater ao ministério de louvor. Precisamos ter base bíblica para defender o nosso ministério. Em 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro escreveu dizendo: estais sempre prontos a dar aos outros a razão da esperança que há em vós. Uma outra tradução diz: estais sempre prontos a dar a outros a razão da vossa fé. Ou seja, por que eu creio no que eu creio? Por que eu ajo como eu ajo? Qual é o embasamento bíblico que eu tenho para fazer o que eu faço? Você que toca, que canta, que ministra louvor, você precisa ser alguém em contato profundo com a palavra de Deus e saber memorizados os versículos que defendem a sua fé naquilo que você faz. Afinal de contas, você tem um chamado, você tem um talento, você tem um dom, você tem um carisma, e a profundidade na palavra de Deus precisa andar junto com tudo isso. Você precisa saber por que faz o que faz. Por que nós levantamos as mãos? Onde está escrito na Bíblia que nós devemos levantar as mãos e adorar ao Senhor? Onde na Bíblia fala sobre se ajoelhar, bater palmas, dançar na presença de Deus? Ah, dançar é uma coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem. Tem, mas onde está? Você não sabe? Vai procurar. Então, é importante você saber defender a sua fé. É importante você ter o que dar, seja à igreja ou a outras pessoas, a razão daquilo que você faz. O que é unção? Quando é que o Espírito Santo age através de nós? Como nós podemos ser conectados a Ele? Como que nós podemos seguir a sua liderança? Tudo isso está na palavra de Deus. São coisas que não são necessariamente musicais, mas fazem parte da dinâmica de autoridade espiritual e liderança espiritual. Você precisa saber. Você precisa prover para a sua equipe todas as respostas em relação a pelo menos as coisas essenciais e básicas. Existem muitas coisas que você vai descobrir para as quais não há resposta. Existem muitas coisas que você vai ter que ficar com um senso comum, acreditando que na multidão de conselheiros a sabedoria e aquela resposta vai ser boa para o seu contexto, na sua igreja. Mas para chegar nesse ponto, você precisa ter exaurido todas as suas possibilidades na palavra de Deus. Porque aí Deus vai contar com a sua maturidade como líder e a maturidade do seu grupo. É muito importante você ter o mínimo de conceitos bíblicos para liderar a igreja espiritualmente, mesmo porque pode ser que aconteçam coisas que sejam estranhas, e às vezes acontecem coisas estranhas, que Deus faz, e você pode ver inúmeras citações na Bíblia de coisas estranhas que aconteceram, mortes súbitas, ressurreições súbitas, intervenções divinas, demonstrações emotivas. Isso acontece.
Acontece quando pessoas estão diante de Deus. Acontece diante de respostas que pessoas dão para Deus. E se você tem base bíblica, você assume a liderança de determinados momentos em que coisas estão acontecendo na igreja. É muito importante também que o conteúdo das músicas que nós cantamos seja um conteúdo bíblico. Hoje em dia, infelizmente, a nossa adoração tem se tornado uma adoração rasa. Muitas músicas, e eu vou falar isso num próximo vídeo, muitas músicas são escritas dizendo como eu me sinto diante de Deus. Deus vem me abençoar para que eu me sinta melhor, para que eu sinta o teu amor, para que eu sinta o teu fluir. E tudo isso é muito gostoso, que a gente tenha liberdade para dizer isso, mas nós não podemos esquecer de exaltar Deus, de ter músicas com conteúdo bíblico. Eu aconselho vocês que estão compondo, que estão começando a compor e que ainda não têm uma desenvoltura para escrever letras, poesias, busquem nos salmos conteúdo para suas músicas. Os salmos jamais vão sair de moda, a palavra de Deus jamais vai sair de moda, sempre vai ser contemporâneo, porque os autores daquelas palavras são pessoas que entendiam. Deus usou aquelas pessoas porque elas entendiam do seu relacionamento com Deus ou estavam em um momento muito humano e Deus permitiu que aquela humanidade viesse para se identificar com você e comigo. Use os salmos, use a palavra de Deus como conteúdo para suas músicas de louvor. Antes de você colocar uma música no repertório da sua banda, verifique se aquilo que ela está dizendo é realmente bíblico, para que você não coloque na boca da igreja algo que não é apoiado pela palavra de Deus. É muito importante que você encoraje os membros da equipe de louvor a gastarem tempo na palavra de Deus de modo pessoal, regularmente nas suas casas, ou em algum momento no horário de almoço, em algum tempo livre que elas separem aquela meia hora, 1 hora, para passar com Deus, e para darem a Deus, e para receberem de Deus o alimento que elas precisam para suas próprias vidas, porque é isso que é a base para um ministério de louvor apoiado pela palavra de Deus. A autoridade espiritual vem junto com uma desenvoltura e um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Deus não dá as suas pérolas aos porcos. Deus não vai dar as suas coisas preciosas àqueles que não estão pagando um preço. Deus reconhece um coração nobre, desejoso, sedento por Ele. É para aquele coração que Deus vai derramar revelação, ensino e teologia da sua palavra. Então, que os membros da sua equipe de louvor busquem essa sede, esse desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. E você vai ver que a sua equipe de louvor vai ser levada para o próximo nível de autoridade espiritual e vai ministrar com muito mais profundidade. Cultive um relacionamento com a palavra de Deus e ensine os membros da sua equipe também a cultivar. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.